comecei a entender, eu comecei a fazer uma comparação e avaliar o que eu tinha de diferente para as outras pessoas. E eu comecei a perceber que a única diferença real entre eu e os demais professores, alguns tinham mais experiência, outros tinham menos, mas o resultado era igual, de todos esses com níveis diferentes, com experiências diferentes, só que não eram iguais o meu, em quantidade de alunos, em valorização, em preço de hora-aula. Então, havia uma diferença muito grande. Começou a ter essa diferença. E aí eu queria entender o porquê. E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia, que era algo de individualizar as minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos, perante as pessoas que eu travava contato, aquilo começou a gerar um efeito muito forte, um efeito muito transformador. Então eu falei, opa, peraí, tem algo aqui diferente. Será que se isso for replicado nas outras pessoas, será que muda o resultado delas? E nesse ponto, o que acontecia com os meus resultados? Eu tinha um número muito grande de alunos, ainda não tinha chegado num resultado tão expressivo, mas já era diferenciado perante os outros colegas de profissão, então já era diferenciado. Mas o que, obviamente, me chamou mais atenção foi o número de alunos. Então, eu não perdi alunos. A evasão era muito pequena. Eu mantinha os alunos por muito tempo. Eu tinha uma fidelização muito boa. E aí, por ter uma fidelização boa, por ter uma evasão baixa, a tendência natural foi o meu resultado financeiro ir crescendo. Tá? Mas ainda não tinha chegado próximo dessa meta, que os 20 mil reais. Será? Eu nem sabia se isso era possível. Para mim, eu nem imaginava, porque para mim era inviável. Eu estava habituado com o yoga a ganhar 2 mil reais, 3 mil reais. Eu não passaria disso. Então, quando eu comecei a ganhar 5, 6, eu falei assim, bom, tá bom, perante os outros, quando eu faço uma comparação, tá ok. Mas não era o que eu almejava. Eu precisava ganhar mais. Para tudo que eu precisava fazer, para tudo que eu queria fazer, eu precisava ganhar mais. E aí, eu comecei a notar que realmente individualizar era a diferença para a minha equipe, que eram os profissionais que estavam mais próximos a mim, aquelas pessoas que eu estava ali vendo de frente o resultado que eles tinham e por que eles chegavam ou não chegavam em resultados. E aí eu percebi que realmente essa diferença era grande e eu queria replicar. Quando eu comecei a replicar para as pessoas que estavam à minha volta, essas pessoas começaram a ganhar mais também. Então eu falei, opa, essa é a diferença. A gente personalizar, a gente individualizar o nosso trabalho é a diferença. E quanto tempo demorou para a ficha cair? Demorou muito. Infelizmente, para a ficha cair realmente, entender, demorou muito. E o que é demorar muito, Dani? Demorou 3, 4 anos. 3, 4 anos foi o momento exato que eu estava em cima do muro para falar, vou continuar na profissão ou vou sair da profissão e vou fazer outra coisa. Então, olha só que louco. Se você está em cima do muro e se você não descobre determinadas coisas que fazem a diferença para que você alavanque a sua carreira como professor, para que você seja mais valorizado dentro do métier yoga, então, se você estiver nesse ponto, o que pode acontecer? Talvez você, cara, eu estou aqui e vou continuar por um bom tempo, ou estou aqui e olha, mudei, vou e cresci, estou tendo mais resultado. Só que muita gente desce do muro para o lado de parar a profissão. E aí, quando isso acontece, muitos profissionais excelentes, abandonam a profissão. Muitos profissionais excelentes. E isso é ruim. Isso talvez seja a coisa que mais mexe comigo em termos de entender que pessoas excelentes, profissionais excelentes, param de ensinar yoga porque não deram certo na profissão. E eu me vejo em 2005, por aí, 2005, 2006, porque é exatamente o momento que eu estava em cima do muro para decidir, continuo na profissão ou não continuo. Então, demorou muito tempo na minha concepção. E até a proposta do Personalize é fazer com que professores como eu naquela época não desistam. Que professores como eu naquela época decidam ir além. Então, eu estou aqui, subi no muro e agora? O que eu faço? Vou à frente,
vou continuar na profissão, vou ser bem-sucedido, ou vou dar um passo para trás e desisto? E aí desço do muro. Então, exatamente nesse ponto foi quando eu me achei. E aí, quando eu me achei, quando eu comecei a ter resultado, comecei a replicar isso para as pessoas à minha volta e comecei a perceber que essas pessoas estavam chegando a resultados, isso para mim foi motivador. E aí me mostrou exatamente